Amém, graças a Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? A você, irmão, irmã, que está cultuando conosco pelas redes sociais, que Deus abençoe a sua vida, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, e que você continue sendo ricamente abençoado, quanto nós estamos sendo aqui nesta noite. Pode assentar. O pastor Dinei, ele foi ministrar para a União Feminina da Primeira Igreja Batista, então esse é o motivo dele não estar presente nessa noite. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, o Evangelho de Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25. Evangelho de Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25. Amém? Quem esteve aqui no seminário de discipulado? Glória a Deus. Foi uma bênção, não foi? Glória a Deus, que bênção, que bênção. E a minha oração depois do término do seminário tem sido de que o Senhor não deixe que aquilo que foi semeado, plantado, venha ficar infrutífero, venha morrer em nossos corações. Tenho orado para que o Senhor faça com que essa semente que foi plantada venha vingar-se. E que a igreja, nós, possamos tomar novas posturas, novas atitudes em relação à ordem do Senhor, que é para toda a igreja, para o discipulado, né? Que não venha uma semana, 2 semanas depois, a gente já não lembrar mais, porque realmente foi algo impactante, foi tremendo, foi algo de Deus, né? Nós sentimos conhecer nos corações. A gente tem ouvido e já algumas pessoas se manifestando em querer ser discipuladoras, outras almejando ser discipulado, mas a gente sabe também que se a gente não continuar buscando ao Senhor, não continuar naquela mesma pegada, isso passa, né? E daqui a uns dias só tem que olhar se tiver lembranças de toda essa maravilha que o Senhor operou aqui nesses 3 dias. Então, assim como fomos impactados, assim como nos sentimos tremendamente abençoados, que nós possamos fazer por onde essa ação do Espírito Santo continue em nossas vidas e que isso seja levado das nossas vidas para a vida de outras pessoas, né? E eu vejo isso como uma confirmação nesse texto de Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25, na oração de manhã, nós lemos esse texto. E eu entendi que é uma resposta do Senhor para que possamos continuar nesse mesmo espírito, nesse mesmo propósito, né? Não basta a gente dizer que quer continuar sem para que essa palavra, para que tudo que foi plantado permaneça e venha dar fruto, é preciso que a gente esteja ali regando. Como? Orando, buscando ao Senhor, meditando na palavra, não deixando que essa palavra venha se tornar esquecida em nossos corações, né? Então, a semente, ela só frutifica, ela só nasce onde ela permanece. Jesus falou isso lá na parábola do semeador, né? Daquela semente que cai em terra rasa, à beira do caminho, e vem as aves do céu e come a semente, tira a semente, aí não dá fruto.
E a gente sabe que não é fácil, mas vale a pena. Vale a pena todo o esforço, toda a dedicação necessária para que realmente haja mudança em nossas vidas. Ou então, a gente vai ficar sempre nesse processo, né? Naquele momento, a gente fica impactado, naquele momento, a gente se sente renovado, mas depois as coisas continuam do mesmo jeito. E não é isso que o Senhor quer para nós, né? Então nós vamos fazer uma breve meditação e depois nós vamos estar orando. Nós vamos fazer um clamor ao Senhor por isso, para que aquilo que foi semeado possa dar fruto, possa vingar de fato, né? Que não fique no calor da emoção como foi esses 3 dias, porque agora é que é a peleja, né? Passou o seminário, agora cada um está lidando aí com a vida normalmente no dia a dia, e é nesse momento que a gente tem que tomar uma decisão. Ou a gente abre mão de algumas coisas, renuncia para que o que foi plantado possa dar fruto, ou então a semente será sufocada. Não tem como essa semente continuar viva e frutificando se nós apenas a partir da segunda-feira, terminou no domingo à noite, na segunda-feira você lidar com a vida normal, se envolvendo nas correrias do dia a dia e não se mostrar sensível à palavra do Senhor. Então vamos ler aí esse texto de Lucas capítulo 14, a partir do versículo 25. E quero já dizer que não ir longe de mim, não passa isso na minha cabeça, querer aqui acrescentar nada do seminário, porque o seminário foi uma bênção. Eu estou aqui só com propósito, porque, como eu disse, eu estava orando para que essa semente não morra, para que esse processo continue, e aí esse é o propósito, né? É apenas chamar a atenção, é apenas para que nós possamos continuar um pouco mais até que essa palavra dê fruto em nossos corações. Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25, diz: grandes multidões o acompanhavam, falando de Jesus. E ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhes uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E o versículo 34 e 35 diz: o sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Senhor, nós te louvamos, nós te damos graças pela leitura da tua palavra. Te glorificamos, Senhor, diante da tua majestade, da tua santidade. Te louvamos porque o Senhor é o Deus que faz coisas grandiosas. E grandes coisas o Senhor tem operado no meio da tua igreja neste lugar. Grandes feitos o Senhor tem operado, ministrado na vida aqui da tua igreja. Louvamos e bendizemos o teu nome, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Tudo que o Senhor faz é primeiramente pela sua misericórdia, pela sua bondade, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é através da tua palavra.
Que a tua palavra, Senhor, encontre aqui corações abertos, sedentos, querendo, Senhor, aprender e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, amados, esse texto fala justamente sobre isso, sobre o discipulado, o preço a ser pago pelo discipulado. E aqui o texto fala que Jesus não fala o local, não especifica, mas fala que Jesus estava em algum lugar e ele, grandes multidões o acompanhavam. Grandes multidões o acompanhavam. E Jesus então, voltando, disse algo para aquela multidão. Jesus chamou a atenção daquela multidão. Se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, mãe, mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ali tinha grandes multidões. Mas Jesus, ele volta para a multidão e diz que ele está interessado em discípulos. Ele quer discípulos. Por que Jesus quer discípulos? Porque só o discípulo pode largar tudo por Cristo, né? O discípulo, ele tem esse compromisso, ele tem essa dedicação de largar tudo por Cristo. Afinal de contas, esse é o propósito do Pai, esse é o propósito de Deus. Que Cristo seja formado em nós. Na carta aos Romanos, no capítulo 8, os versículos 29 e 30, e eu quero trazer mais ou menos o tema assim, uma resposta para essa pergunta: quando o discipulado começa? Quando começa o discipulado? Ou quando estamos mais perto, mais próximo de realmente entrar na carreira do discipulado? E aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, os versículos 28 e 29, diz: sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha só que privilégio, olha só que honra. A Bíblia diz que predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Esse é o nosso alvo, sermos iguais a Cristo, parecido com Cristo, né? E Paulo diz isso: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então, o propósito de Deus para nós é esse: sermos parecidos com seu Filho Jesus. A gente vê que tem pessoas, né, que gostam de imitar o outro. Ele gosta de começa a ser impressionado pelo outro, principalmente nessa questão de líderes, de liderança, e ele começa a imitar, né? Eu lembro que quando eu estava no seminário, o reitor falando de um aluno que, assim, fisicamente ele tinha alguns traços que parecia com o reitor. Então o reitor disse que esse aluno levantava bem mais cedo com o reitor. E nós temos aí essa dádiva, essa graça. Deus nos predestinou para isso. Esse é o propósito de Deus nas nossas vidas: sermos parecidos com o seu Filho, refletirmos a glória do Senhor. Para nós é esse o alvo que Deus tem. Esse é uma volta lá ao propósito original. Quando Deus faz o homem, Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança.
O propósito de Deus é que o Deus invisível fosse manifesto através do homem visível. O homem foi feito com esse propósito, trazer a imagem de Deus aqui na terra. Só que o pecado desviou o homem desse propósito, mas Deus não desistiu do propósito dele na vida do homem. Glória a Deus, Deus não desiste de nós. Deus não desiste de nós, né? E aí, Deus, Ele envia o seu Filho Jesus para poder refazer essa imagem do ser humano. E aí, depois que o pecado entra na vida do ser humano, que traz total depravação, aí vem Jesus e faz a sua obra gloriosa. E aí o apóstolo Paulo, depois dessa obra gloriosa de Cristo, ele pode dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Glória a Deus pelo que Cristo fez, obedientes a Cristo, o qual é o passo inicial. Como o processo é infinito, a finalidade é que o crente pense e viva como Cristo. É uma relação entre o mestre e o discípulo, baseado no modelo de Cristo e seus discípulos, no qual o mestre reproduz no discípulo a plenitude de vida que ele próprio tem em Cristo. Então, o discipulado é isso, é ensinar pessoas a pensar e viver como Cristo. Cristo é o centro do discipulado. O discipulado existe por causa de Cristo. Só existe discipulado por causa de Cristo. No discipulado, nós somos chamados, desafiados a tomar a nossa cruz, a renunciar a nossa própria vida, a renunciar o amor de pai, mãe, irmãos, por Cristo. Cristo é o centro das nossas vidas. No discipulado, Cristo é o centro. Então, o verdadeiro discípulo é aquele que vive Cristo, que vive para Cristo, para a glória de Cristo. Então, esse texto, Jesus, tudo que fez, quantas pessoas curou, quantas pessoas ele libertou de possessões demoníacas, quantas pessoas que ele abriu os olhos, pessoas que ele ressuscitou, que estavam mortas. Então tinha ali multidões seguindo a Cristo, muitos pelos milagres que Cristo fez, muitos pelos pães que Cristo multiplicou, os pães, os peixes. Mas Cristo vai, Então, Jesus está mostrando, chamando essa multidão, dizendo o seguinte: que seguir a Cristo está para além das nossas emoções. Não é um ato de emoção, não é algo que você decide pelas emoções. Seguir a Cristo é algo que exige sentar, analisar e avaliar se você tem condição de seguir, né? E aqui o texto fala traz duas parábolas. Uma fala do construtor, que requer uma avaliação profunda. Não é algo que você toma uma decisão às pressas. Você precisa avaliar. Você precisa examinar quais os custos para seguir Jesus. Para seguir Jesus tem custo. Para seguir Jesus tem um preço a ser pago. Se for nas emoções, a gente fica no meio do caminho. Então, mostrando aqui, como eu fiz a pergunta, e aqui nessas duas parábolas que cita, a do construtor que vai construir uma torre, depois do rei que vai para a guerra com 10 mil soldados. Jesus fala, se ele não parar primeiro para avaliar se ele tem condições de, com 10 mil soldados, sair à guerra com um rei que vem contra ele com 20 mil soldados. Se ele não avaliar, não fazer as contas primeiro, ele sair no calor da emoção, ele vai acabar depois pedindo paz
fazendo um pedido de paz para o outro rei, ou seja, se sujeitando ao outro rei. Então, o que Jesus quer dizer aqui? E a pergunta primeira é da primeira parábola. Quem tem condições de aceitar as exigências para seguir a Cristo? Quem tem condições? Jesus está mostrando, colocando para os ouvintes, para aquelas multidões. Quem tem condições de me seguir? E essa é uma pergunta para nós. Quando nós tivermos a resposta adequada, nós estaremos perto do verdadeiro discipulado. Eu estava numa reunião, num café, onde um candidato a prefeito ele estava colocando as propostas dele. E ele tinha um slogan. A pessoa que estava apresentando as propostas tinha um slogan no final de cada proposta, e aí criticando outros que não fizeram, ele falava assim: isso dá para fazer. No final de cada proposta tinha esse slogan: isso dá para fazer, e fulano vai fazer. O discipulado, a gente fica perto de ingressar no discipulado quando a gente entende que isso não dá para fazer. Que eu e você não temos condições de pagar o preço que exige o discipulado. Que nós não temos condições de, por nós mesmos, seguir no discipulado. O discipulado ele começa quando nós entendemos que só Cristo pode capacitar alguém para uma dedicação desse nível. Só Cristo pode capacitar alguém para uma dedicação desse nível. Então, o discipulado não é algo que você faz nas suas emoções. O discipulado é algo que você faz entendendo que você precisa depender totalmente de Cristo. Por isso que existe o discipulado, por causa de Cristo. O discipulado é isso, é você entender que é um desafio que não é feito com as forças humanas, com a capacidade humana. Essa capacidade vem de Cristo. É Cristo em nós. É você se esvaziar de si mesmo e tomar posse daquilo que Cristo tem para lhe oferecer, para que você seja um discípulo de Cristo. Ninguém vai ser discípulo de Cristo na sua própria força. Para ser discípulo de Cristo, tem que ser no poder de Cristo. Amém. Por isso que lá em Mateus 28, versículo 19, 20, depois que Jesus ordena os discípulos a fazerem discípulos, ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, discipulado sem Cristo. Discipulado existe por causa de Cristo. É Cristo em nós, vivendo em nós, que é o verdadeiro discipulado. Por isso que ele fala, tem que renunciar a si mesmo, renunciar à sua própria vida. Porque o discipulado, o propósito é esse, é que nós vivamos e pensamos como Cristo. É Cristo, a vida de Cristo, fluir em nós. E para isso é preciso que eu tome a decisão de renunciar à minha própria vida. A verdadeira vida começa quando nós morremos para nós mesmos. E aí a vida de Cristo começa a fluir em nós. Então, o discipulado começa justamente aí, quando eu entendo, quando eu sento, faço as minhas avaliações e entendo que eu não tenho condições de por mim mesmo exercer uma tamanha dedicação desse nível que Cristo pede. E aí eu vou pedir socorro. E aí eu vou pedir ajuda àquele que pode me ajudar. Aí nós vamos pedir ajuda a quem pode nos ajudar. Nós temos o exemplo do apóstolo Paulo. O pastor falou aqui de Paulo, quantas cartas ele escreveu. Mas Paulo foi um dos apóstolos que mais
se apropriou da graça do Senhor, que mais viveu intensamente a graça do Senhor. Ele diz assim que ele não era digno de ser chamado apóstolo porque ele perseguiu a igreja. Mas ele vai falar que ele trabalhou muito mais do que os outros apóstolos. Não ele, mas a graça de Deus que estava nele. E ele vai dizer assim: a graça do Senhor em mim não se tornou vã, não se tornou nua. Então Paulo foi um homem que foi um dos apóstolos que mais dependeu da graça de Deus. Mas por que Paulo foi um dos que mais dependeu da graça de Deus, mais que se apropriou da graça de Deus? Porque ele também foi um dos apóstolos que mais reconheceu a sua fraqueza, a sua pecaminosidade. Na carta de Romanos, o capítulo 8, o capítulo 7, Romanos, o capítulo 7, o versículo 18, olha que declaração do apóstolo Paulo. Ele conheceu na íntegra o que é a natureza pecaminosa. E ele diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Paulo, para poder depender totalmente da graça de Deus, antes ele reconheceu que ele não tinha nada dele mesmo para oferecer ao Senhor. Que ele era um dos mais, ele diz assim, que ele é o maior dos pecadores. Quando mais nós vemos a nossa fraqueza, quando mais nós enxergamos a nossa pecaminosidade, aí mais a gente vai depender de Deus. É porque, na maioria das vezes, nós como igreja, não temos deixado o Espírito Santo nos levar a ver o que é a carne em si mesmo, o que é a natureza pecaminosa, o quanto, e lá o apóstolo Paulo vai dizer, porque, aí no capítulo 8, o versículo 8, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque a carne, o versículo 8, o versículo 6 diz: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Paulo, ele chegou a essa tremenda experiência. Não há experiência mais tremenda, mais fantástica para nós do que deixar o Espírito Santo nos levar a ver o quanto a carne é fraca, o quanto em nós não habita bem algum. Porque quando a gente chega nesse ponto, nesse estágio, a gente vai se ver totalmente dependente do Senhor e dizer: Senhor, eu dependo de Ti. Eu preciso de Ti. E é isso que Jesus quer, que nós nos vemos como totalmente dependente dEle. Como disse o apóstolo Pedro: para onde iremos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna. É aí que começa o discipulado. Porque o discipulado, ele não está baseado na nossa força, mas no poder de Deus. É todo o poder de Deus em jogo no discipulado. E para nós sermos esse discípulo que Cristo quer que sejamos, nós precisamos depender totalmente dele. Não é apenas um convite para ser um discípulo e agora eu vou seguindo nas minhas próprias forças. Por isso que Jesus chega para aquela multidão que está eufórica, cheia de motivações para poder seguir a Cristo. E Cristo fala: epa, não é assim não. Ninguém pode ser meu discípulo se não renunciar ao amor de pai, de mãe. Como está aí em Lucas, o capítulo 14, que nós acabamos de ler.
Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Eu entendi o seguinte: Senhor, eu não tenho como ser teu discípulo apenas baseado na minha força. Eu preciso da tua graça. Eu preciso da tua graça. E Jesus derramou abundante graça para todos nós na cruz. Graça é que não nos falta. Graça é o que nós temos em abundância. Nós temos a graça de Deus sobre as nossas vidas. O Espírito Santo veio habitar em nós. É isso que Jesus quer que nós entendamos, que nós precisamos depender totalmente dele. É dependendo totalmente de Cristo que nos tornaremos discípulos dele. Porque o discipulado, como eu disse, é você refletir a vida de Cristo. Não é a minha vida, não é a sua vida, é a vida de Cristo. É viver Cristo. Então nós precisamos ter esse entendimento, porque a partir do momento que eu fizer essa avaliação, olha, eu não tenho condições de fazer isso, aí eu vou olhar para Jesus. Eu vou dizer e vou ver: Jesus tem condições de me levar nesse caminho. Aquele que me chamou para esse caminho difícil, ele mesmo está nele. Ele vai a cada passo desse caminho, e no final de tudo, ele vai estar lá para nos receber, para nos guiar. Então, não é uma caminhada onde Jesus vai e eu vou fazendo a minha, não. É uma caminhada que eu vou em Cristo, dependendo de Cristo, alimentado por Cristo, cheio de Cristo. É isso que é o discipulado. Porque é isso que glorifica o nome de Deus, quando ele vê Cristo refletindo em nós. A glória de Deus é essa: que o mundo veja Cristo na igreja. Que o mundo veja que a igreja é o corpo de Cristo, no qual ele é o cabeça. É isso que glorifica a Deus. É isso que Deus quer. E para que isso aconteça, nós precisamos tomar a nossa cruz de todas essas abnegações que Jesus colocou aqui para essa multidão. Então, fica essa demonstração de Jesus para a multidão. Ele quer discípulo. Jesus quer discípulo. Porque só discípulo tem condições de realizar o propósito de Deus. Porque o discípulo, o verdadeiro discípulo, ele não tem um coração dividido. Ele não tem um coração a metade nas coisas e a metade no Senhor. O verdadeiro discípulo, o coração dele é todo de Cristo, inteiramente de Cristo. Cristo quer que nós estejamos totalmente focados nele. O nosso coração esteja cheio dele. Que tudo em nós seja Cristo. Que tudo para nós seja Cristo. Cristo acima de todas as coisas. Cristo acima de tudo e de todos nas nossas vidas. Só assim o Senhor será glorificado. E para esse nível de vida, só poderemos alcançar dependendo de Cristo. É Ele quem nos fortalece nessa caminhada do discipulado. Os discípulos só conseguiram o propósito para o qual eles foram chamados, porque Cristo estava com eles no dia a dia. Jesus prometeu: eis que estarei convosco até a consumação do século. Então, meus irmãos, esse seminário, e a gente ouviu muitas falas do tipo: foi umas bofetadas que eu tomei na cara, foi muitas chibatadas que eu levei nos ombros. E foi mesmo, porque o discipulado é isso, tem um preço a ser pago. Tem um preço a ser pago. Mas não é para ninguém se desanimar, porque aquele que nos chama para o discipulado, ele mesmo é quem nos dá toda a capacidade, toda a condição para viver como discípulo dele. Então, o chamado ao discipulado é um desafio,
Mas nós devemos ter essa certeza, essa convicção, que aquele que nos chama, é Ele também que nos capacita. A nossa capacitação vem do próprio Senhor Jesus. Então, vamos viver como discípulos de Cristo. Não vamos, agora que passou o seminário, que a emoção está baixando, o calor do seminário está baixando, continuar a mesma vida de antes. Não. Vamos dar um pulo a mais, vamos dar um passo a mais na nossa jornada, na nossa caminhada cristã. E a maneira de fazer isto é manter esta palavra que foi ministrada acesa em nosso coração, né? Está regando isso a cada dia. Vale a pena. Nós fomos chamados aqui nesses 3 dias de seminário para o maior dos propósitos da vida humana: ser seguidor de Jesus. Viver como Cristo. Viver, afinal de tudo, a vida de Cristo, né? Então, pode aí passar para você vários projetos, propósitos de vida. Olha, tem um projeto tal, inovador, mas nada se compara com esse projeto, com esse propósito de Deus, que é que nós reflitamos a glória de Jesus. Que nós sejamos parecidos com Cristo. E para isso Ele nos capacitou. Romanos vai dizer que Ele nos predestinou para isso. Deus nos deu um destino, que é sermos parecidos com Jesus. Então nós não devemos aceitar nenhum outro tipo de vida que não seja parecidos com Cristo. Não é isso que Deus quer para você. Decida ser parecido com Cristo, porque esse é o propósito de Deus para a sua vida, e para isso Deus nos predestinou, e para isso Deus nos deu tudo que é necessário, para que possamos viver como Cristo. Para encerrar, e depois nós vamos estar orando, na carta de Paulo a Tito, o discipulado não é algo que faz por causa das nossas emoções. Jesus deixou isso para aquela multidão. Até mesmo porque as nossas emoções, uma hora ela está lá em cima, outra hora ela está embaixo. Elas mudam tão rapidamente. O discipulado é por causa de Cristo. E na vida de Cristo, quando Ele estava alegre ali, Ele estava cumprindo o propósito de Deus. Quando Ele estava diante das adversidades, das dores mais terríveis, Ele estava cumprindo o propósito de Deus. Não dá para ser um discípulo de Cristo quando estamos alegres, quando parece que está tudo bem, né? Aquele dia que parece estar um mar de rosa, mas no outro dia que você está lá no vale, aí você para e não dá um passo sequer. Não. E o que Deus nos capacitou para muito mais do que isso. Com dor ou sem dor, na alegria ou na tristeza, estaremos sempre servindo ao Senhor. Essa é a capacidade que Deus nos deu. Na carta de Paulo a Tito, o capítulo 2, o versículo 11 diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras.
um povo exclusivamente seu. Nós somos propriedades exclusivas de Jesus. Nós pertencemos a Cristo, nós somos de Cristo, como diz aqui, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança. Que esperança é essa? A manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Para o mundo, o discipulado não tem valor. O mundo não quer saber de ser discípulo, porque o discípulo, ele tem que pagar um alto preço. Abre mão dos apegos desta vida. Abre mão dos amores familiares, para amar Cristo acima de tudo. O mundo não quer isso, mas nós que conhecemos quem é Cristo, a nossa grande recompensa está em realmente viver Cristo. Não existe recompensa maior do que viver em Cristo. Então, renunciar à vida não é perder a vida, é ganhar a vida. Quando nós nos renunciamos a nós mesmos, nós ganhamos a Cristo. E Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Então, que nós não deixemos morrer aquilo que foi plantado, aquilo que foi semeado nesses dias de seminário. Vamos seguir avante. Hoje é terça-feira, o seminário terminou no domingo. Mas como está você? Porque uma coisa é quando você está aqui no templo sendo ministrado. Uma coisa é quando a gente está aqui ouvindo a palavra e a gente sai empolgado, a gente sai motivado. Mas lá na nossa casa, no nosso trabalho, a realidade é outra. Aí vem os desafios. Aí vem o preço a se pagar para se tornar um discípulo. Mas o mesmo Jesus que está aqui no templo, Ele vai conosco para a nossa casa, para o nosso trabalho, aonde nós estivermos. E é Ele que nos capacita a viver como discípulo. É Ele, é dele que vem a graça para vivermos como discípulo. Então vamos continuar, vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor neste momento. Eu lhe convido a orar neste momento, para que você coloque-se diante do Senhor e peça ao Senhor: Pai, me ajude para que não morra em meu coração a semente que foi plantada. Pai, não me ajude para que nos momentos que as minhas emoções estiverem negativas, eu não perca o alvo de ser um discípulo de Cristo. Até mesmo porque para ser discípulo de Cristo não depende das emoções, depende do amor a Cristo. Amar a Cristo sobre todas as coisas, amar a Cristo acima de tudo. E aí não vai ter momento bom ou ruim que vai nos impedir de seguir a Cristo. Então ore neste momento. Talvez de domingo para cá a nossa realidade já seja outra, Eu ouvi uma vez a missionária Leni pregando, e ela falando assim que às vezes você vê um crente todo empolgado e você fala: e aí, irmão, como é que está? Na bênção, é só bênção. Aí passa uns dias, você encontra o irmão: e aí, como é que está? Na bênção, na bênção. Passa mais algum dia, como é que está? Está mais ou menos. E aí vai se esfriando, vai se esfriando. O inimigo, ele não está preocupado de que nós nos sintamos motivados, sintamos aqueles arrepios com as mensagens. O que ele não quer é que eu e você viva a mensagem. Ele não se importa com quantas pílulas de sermões nós tomamos. O que ele não quer é que essa palavra
transforma em vida nas nossas vidas. Então, nós precisamos estar atentos. Tem um preço a ser pago no discipulado. Jesus não enganou os discípulos. Jesus não enganou a multidão. Tem um preço a ser pago. Mas esse é o preço para quem quer ter Cristo como tudo na sua vida. E vale a pena, porque Cristo é o melhor de Deus para nós. Cristo é tudo. Há um corinho que diz: Cristo é tudo para mim. O apóstolo Paulo diz: eu abri mão de tudo, eu deixei tudo por amor a Cristo. Amém? Então comece a orar neste momento. E você na sua casa continue orando. Orando por você e orando pela igreja. Para que de fato nós vejamos e nós possamos viver os bons frutos desse seminário. Que de fato nós daqui, quem sabe a um mês, 2, 6 meses, 1 ano, estejamos com essa mensagem viva no nosso coração. Estejamos produzindo os frutos desse seminário que foi feito nessa semana. Não deixe morrer essa semente do seu coração. Foi algo de Deus para nossas vidas. Foi algo de Deus para essa igreja. E nós precisamos valorizar. Senhor, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas. Senhor, nós estamos aqui diante de um grande desafio. Nós tivemos um seminário aqui neste final de semana, falando sobre o discipulado, o cuidado contínuo. E o tema já diz tudo, é algo contínuo. Não é algo, Senhor, que a gente tira umas férias, dá um descanso, mas é algo contínuo. Senhor, e nós estamos aqui, Senhor, no desafio da nossa realidade humana. Que às vezes, Senhor, no momento que recebemos a palavra, a gente fica empolgado, a gente faz votos, a gente fala que vai mudar, mas dias depois, a gente já está como antes, como se não tivesse ouvido a mensagem. Nós temos esse desafio, Senhor, na nossa realidade. Que o Senhor venha mudar isso em nós, a partir desse seminário, a partir disso, de tudo que foi ministrado aqui, que nós possamos, Senhor, fazer por onde a palavra continuar viva em nossos corações, que nós possamos, Senhor, ó Deus, e deixar o Senhor ir fazendo a limpeza, tirando as arestas, tirando tudo aquilo que sufoca, Senhor, esta mensagem, essa semente, para que ela possa frutificar nas nossas vidas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que não seja assim desta vez, que na próxima semana nós já tenhamos esquecido, já esteja tão lá embaixo, lá para baixo, tão, ó Deus, desanimado. Tem misericórdia de nós. Deus, faz com que, ó Deus, os efeitos desse seminário sejam duradouros nas nossas vidas. Faz com que, Senhor, esses efeitos venham se prolongar em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus destruir todo ataque das trevas, todo levante do mal, ó Deus, que tem como propósito querer abafar, Senhor, ó Deus, os resultados desse seminário, não deixar que isso venha vingar em nossas vidas. Vem em nome de Jesus destruir toda a fortaleza do mal, toda a ação do mal contra a tua igreja, que quer ver a tua igreja sempre, Senhor, na decadência, sempre, ó Deus, recuando, retrocedendo. Tem misericórdia de cada um de nós, Senhor. Nos ajuda, Pai, a tomar essa decisão. Dessa vez é para valer. Dessa vez essa mensagem vai frutificar. Dessa vez, Senhor, ó Deus, os efeitos desse seminário não vai morrer. Tem misericórdia de nós, nos ajuda nas nossas fraquezas. Nos faz enxergar e ver que nós, Senhor, de nós mesmos não temos condições, é verdade, mas o Senhor nos capacita, o Senhor é tudo em nós, o Senhor é todo poderoso para nos levar adiante nesse caminho difícil, Pai. Deus, traz um renovo espiritual. Ó Deus, faz com que estas mensagens permaneçam frescas na nossa mente. Não nos deixe esquecer, Senhor. Não nos deixe esquecer, sermos ouvintes esquecidos, sermos ouvintes, Senhor, mas não praticantes. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Vem gerar em nossos corações um verdadeiro e genuíno arrependimento, um verdadeiro quebrantamento, Senhor.
que gere transformação, que gere mudança de vida. Nós te pedimos, Pai, vem Espírito Santo de Deus, continua soprando em cada coração, continua soprando em cada vida, tirando toda a cinza, toda a poeira, tudo aquilo que pode sufocar as mensagens, tudo aquilo que pode, Senhor, fazer com que essa mensagem seja sufocada, abafada e não dê fruto. Espírito Santo de Deus, vem quebrando as cadeias em nossas vidas, para que nós possamos seguir como discípulos de Cristo de verdade. Todo esse desafio que nós vivemos aqui nesses 3 dias de seminário, que nós possamos, Senhor, olhar para o Senhor, colocar os nossos olhos em Cristo e saber que o Senhor está conosco. É um desafio, é uma jornada dura, árdua, mas o Senhor está conosco todos os dias. Tu prometeste estar conosco, nos ajuda a confiar e crer que o Senhor está conosco, a termos essa consciência de que a cada dia, a cada momento, a cada instante, em todo lugar, o Senhor é conosco. Deus, que nós possamos, Senhor, seguir nessa caminhada olhando para o Senhor, com os nossos olhos em Cristo, crendo que o Senhor vai nos fazer chegar do outro lado, crendo que o Senhor vai nos fazer cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por tudo que o Senhor operou. Deus, e que nós possamos, Senhor, continuar atenados. Que esta seja a mensagem que venha ficar na nossa mente e no nosso coração. Que não venhamos sair do foco, não venhamos desviar, nos ocupar com outras coisas. Estamos no tempo de política, Senhor, ó Deus, do pleito, Senhor, eleitoral. Que nós não venhamos, Senhor, ó Deus, distrair, ó Deus, com a política, mas que nós venhamos estar conscientes que nós somos, antes de tudo, cidadãos dos céus. Que é para os céus que nós vamos, e nós precisamos viver aqui na terra, Senhor, a cidadania do céu. Nos ajuda como igreja, traz renovo, traz ânimo, traz renovação a cada vida, a cada coração. Tu sabes como cada irmão que veio aqui nessa noite está. Tu sabes como cada um chegou aqui, como foi o dia de cada um. Deus, se alguma coisa desanimando, desmotivando, entra com providência, tome em tuas mãos, Senhor. Nós te pedimos, nós te clamamos, tenha misericórdia de nós, porque nós somos fracos, nós somos pó, nós somos carne, nós não temos condições de nós mesmos fazer o que o Senhor quer. Nós precisamos de Ti, Senhor, nós necessitamos de Ti, somos dependentes do Senhor. Deus, que nós venhamos acabar com toda a autossuficiência, toda a arrogância, achando que somos alguma coisa, que caia por terra, toda a autossuficiência seja neutralizada, para entendermos que nós precisamos totalmente de Ti, que sem Ti nós nada podemos fazer, Senhor. Nos ajuda, Pai, nos ajuda. A igreja forte é a igreja que depende do Senhor. A igreja forte é aquela igreja que vive no Senhor, que sabe que nas suas próprias forças não dá para fazer. Obrigado, Senhor. Continua nos abençoando, continua nos sustentando com a Tua graça. Concede que tenhamos todos uma boa noite. Concede, Senhor, que tenhamos um sono reparador. Concede que nos voltemos em paz para nossas casas. E concede que possamos continuar na visão para aquilo que o Senhor nos chamou. Nós te pedimos a Tua bênção. Abençoa cada família, cada lar dos irmãos aqui, Senhor. Ó Deus, continua livrando e guardando das retaliações do inimigo. Ó Deus, continua anulando toda seta, toda investida do inimigo contra, Senhor, os Teus servos e servas, contra a vida de cada irmão e irmã que está cultuando conosco pelas redes sociais. Abençoa cada casa agora, Senhor, cada irmão que está nos acompanhando, que receba a Tua bênção em nome de Jesus. Amém.